Pois bem, nós já vimos até agora diversas partes do ciclo de vida de dados de um projeto de Machine Learning em produção. Hoje, na última aula dessa semana, nós vamos falar um pouco sobre o TensorFlow Data Validation, que nada mais é do que uma biblioteca que faz parte do TensorFlow Extended, do TFX, que vai fazer a parte de validação de dados, um pouco sobre o que estamos falando nesta parte do curso. Vamos lá. O TensorFlow Data Validation ele vai te ajudar a entender, a validar, a monitorar os dados de Machine Learning em escala. Ele é usado no Google para processar petabytes de dados todos os dias. Então ele já é validado para fazer esse tipo de ação, não é? Ele tem um histórico comprovado, visto que o Google o utiliza. Então ele utiliza dentro do framework, né, do TFX, do TensorFlow Extended, que a gente vai usar aqui no curso, para manter a integridade dos pipelines de dados em projetos de Machine Learning. Então, quais as capacidades que ele tem? Gerar estatísticas dos dados e visualizações no browser, né, no próprio browser. Inferir o esquema de dados, você colocou os dados, ele já consegue inferir o esquema ali. Executar verificações de validação, comparando com o esquema. Então, com o sistema em produção, ele compara isso com o esquema gerado e faz verificações, né? E detecta o skew ou as assimetrias do treino e serviço. Esse foi um gráfico que a gente viu na aula, nos vídeos passados, como que ele vai fazer para poder detectar as assimetrias e no final ele vai verificar se a assimetria é de esquema, da feature ou da distribuição, né? A assimetria aqui, ele suporta até as características, as features categóricas, né? E eles são expressos em termos de distância de Chebyshev. Se vocês ouviram falar em matemática, dessa distância, que nada mais é do que, imagine que você tenha, que um banco de dados são duas características, são pessoas, a característica 1 é a altura e a 2 é o peso. Então, a distância de Chebyshev vai ser a maior distância, né, a maior distância absoluta desses módulos, né, do módulo dessas features, né? Então, se, por exemplo, a minha altura é igual à sua, mas o meu peso é 10 kg a menos, então a diferença dos nossos pesos ser 10 kg, nossa distância nesse espaço vai ser 10, né? 10 kg no caso, né? Então é isso aí, né? Esse máximo aí. E você pode configurar aí um limiar para receber os alertas de skewness, de assimetria. Então, a simetria de característica é quando os valores das características do treinamento são diferentes dos valores de características do modelo em serviço, né, do sistema em serviço. Por que isso acontece? Bom, os valores das características eles podem ter mudado entre o tempo que você treinou, do período que você treinou, até quando está em serviço, né? Ou uma transformação pode ter sido aplicada em apenas uma das instâncias. Por exemplo, você dividiu você tirou a média, né, subtraiu pela média, fez normalização, e dividiu pelo desvio padrão, mas você fez isso apenas no treino, não esqueceu de fazer no serviço, né? Já o skew de distribuição, né, a simetria de distribuição, é quando a distribuição estatística nos bancos de serviço de treino são significativamente diferentes. O método de amostragem pode ter sido falho durante o treinamento, as fontes de dados podem ter sido diferentes para treino e serviços, ou um banco de dados muito diferentes, né? Ou por conta de tendência, sazonalidade, né? Como aqui no Brasil, geralmente o preço da energia elétrica ele é sazonal, né? Então você treinou com energia no inverno e testou no verão, né? E mudanças nos dados com o tempo mesmo, né? Como em dados financeiros tem inflação, por exemplo. Então, o TFDV ele faz estatísticas descritivas em escala
com as visualizações em facetas, né, faces incorporadas, né? Ele provê insight para quê? Quais são as características, as estatísticas por detrás dos seus dados, a comparação das estatísticas de seus bancos de treinamento, validação e serviço, para comparar isso para você, e como você pode detectar e consertar as anomalias de dados, né? Então, nessa semana, a gente viu as diferenças entre a modelagem de machine learning e sistemas de machine learning em produção, né, em relação aos dados, como que a coleta responsável de dados ela vai servir para a construção de um sistema de machine learning mais justo. Processamento de feedback e anotação humana, os dois tipos de anotação que a gente viu nessa semana aqui, e a detecção de problemas de dados. Essa foi a semana tratando do ciclo de vida de dados e um pouco dessa parte, né? E na semana que vem a gente continua um pouco mais sobre dados ainda. É isso aí.